Pela presença. Quero falar de servir ao Senhor com alegria, que é o tema desse ano que o Senhor colocou no nosso coração. E para servir ao Senhor com alegria, nós temos que reconhecer a soberania e saber que foi Ele que nos chamou. Não foi o homem que te chamou, foi Ele que te chamou. Pai querido, Deus amado, aqui estamos na Tua presença gloriosa, Pai. Estamos aqui na Tua casa porque amamos a Tua presença, porque amamos estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, Senhor, para Te adorar, para ouvir da Tua voz, Senhor, e declaramos que somos totalmente dependentes da Tua presença, Pai. Nós reconhecemos o Teu poder e a Tua soberania, Senhor. Sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. Senhor Jesus, assim como o Senhor já tem feito no nosso meio, desde o momento que entramos por essas portas, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, Pai, o Senhor já foi preparando o ambiente, Senhor. Nós já fomos preparando esse ambiente de adoração, de exaltação, Pai. Senhor Jesus, eu quero Te pedir, Pai, continua derramando do Teu poder, continua derramando da Tua glória sobre este lugar, ó Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, que nada venha nos distrair, Senhor, que possamos continuar, Pai, ligados no Teu trono, Senhor, que possamos ser impactados, Senhor, pela Tua glória, ser impactados pela Tua presença gloriosa, Pai. Que não seja eu, Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer, Pai, e que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quiser nesta tarde, Pai. Senhor, que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça, porque a glória, o poder, o domínio e a majestade pertence somente a Ti, Senhor, que é o dono desta casa, que é o dono da obra para quem, Senhor, servimos e prestamos o nosso culto, Pai. Senhor Jesus, Te damos graças, Pai, pelo Teu amor, Te damos graças pelos Teus feitos, ó Pai, Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de poder Te servir com alegria, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, muito obrigada por essa oportunidade de poder estar na Tua casa nesse dia de hoje, que o Senhor escolheu para nós estarmos aqui reunidos, Senhor, para Te adorar, para exaltar o Teu nome, para Te glorificar, Senhor, e que o Senhor continue derramando da Sua glória e do Seu poder sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, e que nós possamos estar com o nosso coração quebrantado, contrito, os nossos ouvidos aguçados, Pai, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso eu Te peço mais uma vez, Senhor, fala conosco, Pai. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida como o Senhor quer, Pai. Eu sou um instrumento em Tuas mãos e eu Te peço, Senhor, faça a Tua vontade e o Teu querer nesta tarde, Pai, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Para nós servirmos ao Senhor com alegria, como eu disse, nós temos que reconhecer que Ele é soberano, que Ele é poderoso e saber que foi Ele que nos chamou. Às vezes nós pensamos, mas foi o pastor que escolheu, foi o irmão que me chamou para trabalhar no departamento tal. Não, foi o Senhor que te escolheu para uma grande, maravilhosa obra. Foi Ele que te chamou e nós somos amados e nós somos importantes para Ele e somos importantes para o reino de Deus. Servir ao Senhor, como eu disse na oração, é um privilégio maravilhoso. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado? Servir ao Senhor é um privilégio maravilhoso. Quando nós paramos para pensar nesse amor tão lindo que nos alcançou, que se entregou por nós para nos dar a salvação e a vida eterna, não tem como nós resistirmos ao chamado. Quando nós lembramos que o Senhor pagou um alto preço na cruz por nós, não tem como nós resistirmos ao chamado dele para nós. Nós servimos porque nós fomos atraídos por essa presença maravilhosa de Jesus. O Seu amor nos alcançou, foi o amor dele que te alcançou, foi o amor dele que te resgatou lá do lamaçal, lá do pecado, lá da sujeira onde nós estávamos. Foi Ele que nos alcançou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos chamou. E o nosso foco principal é Cristo, e nós estamos aqui porque amamos a casa de Deus, e é por Ele, para Ele, todas as coisas. Tudo que nós fazemos aqui, todo o trabalho pode ser árduo, mas temos que servir com alegria, porque estamos fazendo para aquele que nos chamou, para aquele que nos resgatou, para aquele que nos amou primeiro.
É um privilégio servir a esse Deus Todo-Poderoso. É um privilégio nós estarmos reunidos na casa do Senhor, trabalhando, servindo, em comunhão com os nossos irmãos, porque nós somos amados do nosso Pai, e foi Ele que nos escolheu para essa obra. Em Salmo 27:4 diz: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você pode glorificar a Deus? É maravilhoso nós estarmos na casa do Pai, e em sua infinita misericórdia e bondade Ele nos atraiu com as suas cordas de amor. Ele nos atraiu com o seu amor eterno. Ele que nos chamou por esse amor poderoso de Jesus. Em Oséias capítulo 11 verso 4 vai dizer: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. É Ele quem nos conduz, é Ele que nos chama com o seu amor poderoso. Ele nos resgatou de uma vida miserável, de uma vida sem esperança, nos perdoou dos nossos pecados, das nossas transgressões, pagou preço e preço de cruz por amor à minha vida e à sua vida. Foi um preço de sangue, como elas ministraram em adoração aqui. Não foi qualquer preço, foi preço de sangue por amor a mim e a você. Ele diz em Isaías 43:25: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Ele que nos chamou, Ele nos amou, Ele perdoa os nossos pecados, é Ele quem perdoa as nossas transgressões. Ele sem pecado, Ele nos perdoou. Ele não tinha sujeira, Ele não tinha pecado, e ainda assim Ele nos perdoou e nos amou com o seu amor eterno. E para nós atrairmos essa presença, é através da oração que nós conhecemos o Senhor. Nós somos atraídos quando nós buscamos essa presença, quando nós nos derramamos nessa presença gloriosa de Jesus. Através da oração, nós conhecemos o Senhor. Nós precisamos buscar em conhecer ao Senhor. Nós precisamos ter comunhão com Ele, porque assim não vamos nos perder ao longo do caminho, durante a nossa jornada. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós temos comunhão com o nosso Pai, pode vir o que vier, pode vir a tempestade que for, pode aparecer o obstáculo que for, nós vamos permanecer firmes na presença, porque a nossa comunhão é com Ele, é com o nosso Pai. E nós só temos essa comunhão através da oração. Quando nós trabalhamos sem oração, vira um ativismo. Mas quando oramos e trabalhamos, nós produzimos frutos. Quando você caminha, quando você trabalha, vira um ativismo. Mas quando você coloca em oração, quando você busca por essa presença, quando você busca por essa comunhão, o seu trabalho vai se tornar em fruto. Aleluia. Nós vamos produzir frutos quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós temos comunhão com o nosso Pai. Nós podemos falar com Ele a qualquer hora do nosso dia, porque Ele está sempre pronto a nos ouvir. Os ouvidos dele não estão agravados, mas os ouvidos dele estão sempre abertos, pronto a ouvir a voz do seu Filho. Você é filho, você é filha, então você pode clamar e você pode falar com o seu Pai no momento que você quiser, porque Ele não vai deixar de te ouvir. As pessoas podem não ter tempo para nós, mas o nosso Pai, Ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto a ouvir, seja um choro, seja uma lamentação, seja as nossas reclamações, Ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir. Você pode dizer mais uma vez para o seu irmão: servir ao Senhor é um privilégio. É um privilégio nós servirmos ao Senhor. É um privilégio nós servirmos a esse Deus supremo, esse Deus que te chamou. Olha para trás e veja da onde Ele te tirou. Olha quantos livramentos, quantas coisas você já passou e você está aqui nessa noite. Servir a esse Deus é um privilégio maravilhoso. Quem serve apenas por obrigação se cansa, mas quem serve por amor permanece. Aleluia.
Se você servir por obrigação, você vai se cansar. Mas se você servir por amor, você vai permanecer. Ainda que você estiver cansado, como o Thalisson disse aqui na ministração do louvor, nós temos descanso. Quando nós servimos em amor, nós sabemos que o nosso descanso está nos braços do Pai. Ele é um Deus maravilhoso. É por Ele, para Ele, todas as coisas. É por Ele que fazemos todas as coisas, conferências, culto. É para Ele, é para o dono da obra, é para o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. O maior privilégio é nós estarmos em comunhão com Deus, quando nós amamos a Sua presença. Nós temos mais desejo de servi-lo. Quando nós andamos com Ele, quanto mais conhecemos a Deus, mais desejo nós vamos ter de servir a Ele. É um privilégio nós servirmos, é um privilégio nós estarmos na casa do nosso Deus. E quando nós amamos essa presença, o serviço não se torna um peso. Quando nós amamos a Ele, quando nós temos comunhão com Ele, o teu serviço não vai se tornar um peso para você, não vai se tornar um fardo, porque você sabe que você está trabalhando para Ele. Você sabe que tudo que você está fazendo é para Ele, é para a glória dEle, é para louvor dEle. Quanto mais conhecemos Jesus, mais vamos ter vontade, desejo de servir a Ele. Em João 15:5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Nós podemos ter capacitação, podemos ter inteligência, mas se nós não tivermos Ele, se nós não tivermos comunhão com Ele, nada vamos conseguir fazer. Não vai dar certo. Nós não vamos conseguir fazer da melhor forma. Nós dependemos dEle. Nós precisamos dEle a cada dia mais, irmãos. Nós temos vivido dias difíceis, dias de luta. A cada dia mais as coisas estão se estreitando, porque breve o Senhor virá para nos buscar. Mas se nós andamos com Ele, se nós temos comunhão com Ele, nós vamos suportar, nós vamos conseguir, nós vamos continuar servindo a Ele com alegria, com amor, com gratidão, porque Ele está conosco, porque Ele nos amou, porque foi Ele que nos chamou para essa grande obra. Somos totalmente dependentes dEle. Sozinhos nós não conseguimos nada, mas em comunhão com Ele nós somos fortalecidos, nós somos encorajados a servir ao Senhor com alegria, com entusiasmo, com ânimo, porque servimos a um Deus Todo-Poderoso. Não é para o homem, é para o Senhor que nós estamos fazendo, é para Ele que nós estamos trabalhando. Lá em Marcos 2 vai falar da cura de um paralítico. E aqui nessa história eu posso ver que nessa casa as coisas não valiam mais do que as pessoas. Tanto é que aqueles amigos ali, eles se sacrificaram a subir o paralítico. Eles arrancaram o telhado. Pensa alguém chegar na tua casa, não conseguir entrar porque a tua casa está lotada, e pegar uma escada e começar a tirar as telhas para entrar por cima. Então a vida daquele paralítico valia muito mais do que o telhado daquela casa. E Jesus, ali vendo essa situação, aqueles homens, aqueles amigos se sacrificando ali para subir o paralítico. Pensa no sacrifício, irmãos. Você subir em cima de uma casa com um homem que não andava, com um paralítico. E aqueles homens tiveram aquele sacrifício de subir aquele homem e depois descer ali no meio daquela casa. E Jesus viu esse comportamento, essa atitude que revelava fé no coração daqueles homens. Essa atitude revelou a fé daqueles homens. Eles tinham fé que Jesus, o dono do milagre, podia tocar naquele paralítico e ele voltasse a andar. E com essa passagem eu quero te encorajar a você não perder a sua fé, a você continuar andando por fé, crendo que o mesmo Deus que operou na vida desse paralítico, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Ele continua fazendo milagres, irmãos. Nós temos que ter fé que Deus pode curar o paralítico. Nós temos que ter fé que Ele é um Deus que cura o câncer, que cura a AIDS, que faz o cego enxergar. Ele continua operando. E esses homens, eles tiveram fé, e Jesus viu essa atitude. Jesus viu a fé que esses homens tinham no seu coração. O comportamento, a sua atitude, a sua proatividade revela a sua fé.
As atitudes que você toma, o seu comportamento vai revelar a fé que você tem. E quando Jesus viu aqueles homens fazendo aquele esforço para descer o paralítico até a sua presença, eu tenho certeza que o Senhor se alegrou. Ele se alegrou de ver aquele sacrifício, porque aqueles homens demonstraram fé que o Deus Todo-Poderoso podia curar. Eles tinham fé, eles sabiam, eles tinham a certeza que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, podia curar aquele paralítico. O que Deus não gosta de nós é a nossa passividade. Nós não podemos ser passivos, mas nós temos que ser ativos, corajosos, sabendo que quem nos chamou foi o Senhor. Você é um profeta deste tempo. Nós temos que andar por fé e não por vista. Eu sei que às vezes as batalhas, as lutas, as dificuldades, as tempestades da vida, às vezes nos apertam como azeitona é espremida. Mas a azeitona é espremida para sair o azeite. Então, se você está sendo espremido, continua glorificando a Deus, porque o Senhor está te espremendo, porque Ele quer tirar um azeite de você, Ele quer extrair um perfume de você. Por isso, continua glorificando a Deus, ainda que tudo esteja difícil. Continua tendo fé, permaneça no Senhor que te chamou. Não seja passivo, mas seja um homem, uma mulher de fé, que luta, que se move por fé. Eu quero dizer para você que Deus se move quando você se move. Deus, Ele não vai se mover enquanto você está parado na passividade, mas Deus, Ele se move quando eu e você nos movemos rumo ao milagre, rumo àquilo que o Senhor já falou e já determinou para mim e para você viver. Por isso, se você está paralisado, se você está passivo, começa a se movimentar, porque o Senhor vai se mover através do seu movimento. Deus, Ele viu aqueles homens dando um jeito para subir e descer o amigo que estava paralítico, e Deus foi se movendo com aqueles homens. A partir do momento que eles decidiram, mesmo com sacrifício, estava difícil, mas eles se movimentaram ali para subir o paralítico, e Deus viu aquela fé daqueles homens e começou a se movimentar junto com eles, para que aquele homem chegasse até Jesus. Eu quero dizer que Deus está vendo a sua atitude. Deus está vendo a sua atitude. Deus está vendo o seu esforço na obra do Senhor. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo todo o esforço que você tem feito para permanecer, para servir ao Senhor com alegria. Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo o teu suor, Ele está vendo. O seu esforço não será em vão. Diga para o irmão que está do seu lado: o seu esforço não será em vão. O seu esforço não será em vão. A sua dedicação não será em vão. Por isso, continue servindo com alegria ao dono da obra, porque vai valer a pena. Vai valer a pena todo o teu esforço, toda a tua luta, todo o teu suor que você tem derramado na casa do Senhor para fazer a obra, para pregar a palavra onde você trabalha, aonde você mora, onde você estuda. Vai valer a pena, porque nós estamos fazendo para aquele que nos chamou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele se move através de nós. Ele se move quando nós nos movemos. Ele vê a nossa atitude, Ele vê o nosso suor, Ele vê o nosso trabalho, Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa dedicação, e não vai ser em vão. Eu posso falhar, o Reginaldo pode falhar, o irmão pode falhar, o líder do departamento tal pode falhar e não reconhecer todo o seu trabalho, tudo aquilo que você está fazendo. Nós podemos falhar, nós podemos não reconhecer, nós podemos não lembrar, nós podemos não ver o teu esforço, porque o homem é falho, mas aquele que nos chamou, Ele nunca falha e nunca falhará. Ele nunca falhará. Ele está vendo. Ele nos chama de filho amado. Ele nos chama de filho amado. E até eu disse para a pastora Roseli que ela pegou um pedacinho da minha mensagem. Porque eu escrevi assim, que nós somos filhos amados.
E na presença de Deus, eu quero dizer que você não é mais um número. Você não é qualquer um. Você não é mais um número. Você não é cliente. Deus, ele não te chama por um rótulo. O doente, lá vai o escravo, lá vai o coitado, lá vai o pecador, lá vai o paralítico. Não, ele te chama de filho amado, em quem eu tenho prazer. Você não é doente, você não é coitado, você não é miserável, você não é cliente, você não é mais um número aqui na casa de Deus. Você é filho amado e escolhido pelo Senhor. Eu quero enfatizar isso porque eu quero que você tome posse disso, desse amor que te alcançou. Você é filho amado, você não é rejeitado, você não é esquecido. Mas o pastor não me viu. Mas o fulano de tal não me cumprimentou. Porque o fulano de tal não me ama. O Senhor te ama. Você é filho amado de Deus, e isso basta. Aleluia! Olha que coisa linda, ele nos chama de filho amado em quem tem o prazer. Ele tem prazer em você. E às vezes nos colocamos para baixo, nos achamos limitados, incapazes. Que não temos capacidade, que não somos nada, que ninguém me ama. O melhor autor, o melhor de todos, o mais poderoso, nome sobre todo nome, ele te ama. E isso basta para completar a sua vida, para preencher o vazio da tua alma. Isso basta, ele te ama. Eu quero falar para você quero dizer que você tem que se ver como filho amado. Eu quero que você se veja como o Pai, o Senhor dos Senhores, como Ele te vê. Começa a olhar para você como Ele te vê, como o Pai te vê. Quem vive com essa consciência de que é filho daquele que se assenta em um alto e sublime trono, acaba com todo o complexo de inferioridade, acaba com todo o medo, acaba com toda a ansiedade, acaba com toda a insegurança. Você é amado por Ele, então se veja como Ele te vê. Você é filho amado de um Deus supremo que está num alto e sublime trono. E aí todo medo vai embora, toda insegurança vai embora, porque Ele te preenche. Nós precisamos queimar por essa presença. Ela nos transforma, ela nos preenche. Essa presença, ela nos fortalece. Essa presença nos ajuda. É essa presença que nos sustenta nos dias difíceis, nos dias de choro, nos dias que você derrama suas lágrimas achando que não vai dar certo. É essa presença que nos sustenta. Nos cansamos, sim, às vezes nos sentimos cansados, às vezes não sabemos como resolver uma determinada situação, mas o que tem nos mantido de pé é essa presença gloriosa de Jesus, é essa presença que tem nos sustentado. Então, que nós venhamos queimar por essa presença que nos transforma, que nos preenche, que nos fortalece, que nós possamos ser ativados nessa tarde, para querer mais dessa presença que muda todo o ambiente. Aonde a presença de Jesus está, todo o ambiente é mudado. Quando nós enchemos a nossa casa com essa presença, o ambiente começa a ser mudado. Aquilo que estava difícil, aquilo que estava deserto, começa a se transformar. Começa a profetizar no meio do vale. Começa a chamar a presença do Senhor no meio do teu vale, do vale que você está enfrentando. Comece a queimar por essa presença e o ambiente vai ser mudado. Os ossos vão começar a reviver, porque aonde a presença gloriosa de Deus está, alguma coisa acontece. Glória a Deus. Essa presença, ela muda o nosso modo de servir. Quando nós estamos cheios, queimando por essa presença, muda o nosso jeito de servir a Deus, muda o nosso jeito de servir a casa de Deus. Essa presença que desconstrói toda a nossa vontade para viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável.
Deus, Ele tem uma aliança conosco. A presença de Deus, ela cobre toda a nossa imperfeição. A presença de Deus cobre toda a nossa imperfeição. Nós podemos ler, nós podemos ser, e é bom, é preciso, é necessário nós lermos a palavra, nós estudarmos a palavra, ter conhecimento, fazer teologia, buscar por ter conhecimento. Nós precisamos disso, porque nós precisamos conhecer as Escrituras, porque nós precisamos ouvir Deus através da palavra dele, precisamos cada vez mais buscar pelo conhecimento. Mas só isso não basta. Você precisa experimentar essa presença. Você precisa experimentar essa presença gloriosa de Jesus, o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Nós precisamos experimentar, não basta só o conhecimento, mas nós temos que estar com a nossa chama acesa, a presença do Espírito Santo queimando dentro de nós. Nós precisamos sentir o toque de Deus. Se nós tivermos somente o conhecimento, de nada vai adiantar. Mas nós temos que ter a lenha, como que é? Tem que ter o pão e tem que ter a brasa. Nós temos que ter o pão e tem que ter a brasa. Só o pão, que é o alimento, só o estudo não adianta. Mas nós temos que ter a brasa. Nós temos que ter essa ardente presença gloriosa de Jesus. Por isso que nós temos que ser atraídos por essa presença, ansiar mais por essa presença cada dia mais. Se os dias estão mais difíceis, então mais ainda nós precisamos arder nessa chama gloriosa de Jesus. Mais nós precisamos dele. Porque quanto mais nos enchemos, mais aquilo que é ruim, aquilo que é impuro, aquilo que é imperfeito vai saindo de nós, vai saindo a sujeira. Sabe aquele copo d'água, quando está aquela água suja e você vai enchendo a água do filtro, aquela água limpa, aquela água filtrada, e aquela água suja vai saindo fora daquele copo? Assim é comigo e com você. Quanto mais nos enchemos da presença de Deus, mais somos perfeitos, mais nós somos limpos por essa presença gloriosa de Jesus. E se nós queremos servir ao Senhor com alegria, nós temos que buscar mais. Nós temos que queimar mais por essa presença gloriosa. E todas as imperfeições vão saindo. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor vai indo embora. E talvez, às vezes nos perguntamos, mas por que Deus quer adoração? Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa. Ele não é um Deus carente, que precisa ser elogiado, que precisa ser adorado. Ele não precisa. Em vários versículos, em vários textos diz que nós temos que adorar ao Senhor. Adorai ao Senhor. Não porque Ele é carente, não porque Ele precisa, mas porque Ele sabe que eu e você, nós ficamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. Por isso nós não podemos adorar coisas e nem pessoas, porque nós vamos nos tornar idólatras. Mas quando adoramos a Ele, nós vamos ficando cada dia mais parecido com Ele. A imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Por isso, eu quero te convidar a continuar adorando ao Senhor, a permanecer adorando ao Senhor, ainda que esteja difícil, ainda que a tua luta esteja ferrenha, ainda que esteja sendo árduo o teu trabalho. Não deixe de adorar ao Senhor, porque quanto mais adoramos, quanto mais nós buscamos, mais parecidos nós vamos ficando com Cristo, com Ele. Nós somos chamados por Ele. Nós somos chamados para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos criados para o louvor e glória do nosso Deus. Eu sei, irmãos, às vezes você pode falar, pastor, é fácil falar. Sim, nós passamos lutas, irmãos. Tem hora que o medo bate à nossa porta. Tem hora que a insegurança, ela tenta gritar mais do que o Espírito Santo que habita dentro de nós. E até contei lá no pastor Alessandro, na semana retrasada, eu tinha um exame para fazer. Irmãos, eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida quanto eu estava naquele dia. Eu estava com muito medo, a minha mão estava gelada, eu tremia. E não por falta de confiança em Deus, não por isso. Nós somos falhos. E bate, tem hora que bate o medo, bate sim, bate a insegurança, às vezes bate uma revolta. Mas opa,
logo nós temos que voltar e falar: não, eu fui criado para a glória de Deus, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso em quem eu confio, a minha confiança está nele. E ali eu comecei a clamar ali no meu íntimo, ali dentro daquele consultório, e a clamar: Senhor, eu preciso de ti, eu estou com muito medo, Senhor, eu estou com muito medo, nunca tive tanto medo, Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo. Jesus, me ajuda, Senhor, acalma, Senhor, acalma as minhas emoções, acalma os meus batimentos, que meu coração batia forte, as minhas mãos estavam trêmulas, geladas. E ali, faltando pouco para eu ser chamada ali para aquela sala, irmãos, eu senti algo assim tão gostoso dentro de mim, e eu pude perceber que era a presença do Espírito Santo de Deus me trazendo calma. Eu estou contigo, sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, e não estou, por isso eu estou dizendo para você não achar: ah, não, a pastora está falando e é fácil. Não, eu passo por dores, todos nós passamos, todos nós estamos sujeitos a dores, a fracassos, a erros. Mas nós temos que sempre nos lembrar de que foi Ele que nos chamou, que Ele está conosco, que Ele pagou um alto preço, e preço de cruz por amor a nós. Por isso, ainda que o medo vier, ainda que a tempestade bater à sua porta, lembre-se: você é filho amado em quem o Senhor tem prazer. E que Ele está com você nas suas lutas, nas suas batalhas, nos seus medos, nas suas dificuldades. É Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta. Por isso, não deixa que a mentira, que o engano de Satanás venha destruir aquilo que o Senhor já construiu para você, aquilo que o Senhor tem para você. Deixa a mentira, o engano de lado e começa a chamar por essa presença gloriosa. Senhor, eu preciso de ti, eu preciso mais da tua presença, Senhor, eu preciso mais do teu amor. Pai, me ajuda a melhorar, me ajuda a me levantar, Senhor. Eu quero ser atraído cada vez mais, Senhor, por essa presença gloriosa. Eu quero que você se coloque de pé. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, a presença do Senhor é poderosa. A presença do Senhor é gloriosa, irmãos. Nós somos numa conferência liderados pelo Espírito, irmãos. E lá nós vimos crianças, jovens, adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo. E Deus tem isso para todos nós. Basta nós atrairmos essa presença. Basta nós clamarmos pela glória de Deus, irmãos. Está tudo disponível para mim e para você. Basta nós chamarmos a existência. Basta nós clamarmos. Basta nós ativarmos o céu, para que o céu venha, a glória de Deus venha descer sobre a terra. Que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Eu e você, nós somos agentes de transformação. Eu e você somos agentes nessa terra para manifestar a glória de Deus, irmãos. E às vezes nós estamos parados, nós estamos passivos, e a terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Eu e você precisamos ativar e precisamos chamar para que a glória do Senhor venha encher toda a terra, para que a glória do Senhor venha encher toda a casa. Essa tarde eu quero te incentivar a atrair essa presença poderosa de Jesus. Você não foi chamado para representá-lo. Você foi chamado para representá-lo e não para substituí-lo. Você está aqui como representante de Jesus nessa terra. Você é um representante de Cristo nessa terra. Não estamos aqui para substituir Jesus, mas estamos aqui como pequenos Cristos, representando a Ele que nos chamou, a Ele que pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Aqui está o testamento do Senhor. Aqui quantas coisas o Senhor tem para nós. As respostas estão aqui, a direção está aqui na palavra de Deus. Por isso medite, busque e atraia essa presença gloriosa. Eu quero que você feche os teus olhos e você comece a buscar por essa presença. Eu quero que você erga a sua voz e comece a adorar ao Senhor. Não se preocupe com quem está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Não se preocupe se o irmão do teu lado vai ver você chorar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se derramar, nós estamos na casa do Pai.
Você está na casa do teu pai, não tenha vergonha. Quando nós estamos na casa do nosso pai, da nossa mãe, a gente abre a geladeira, a gente deita na cama, a gente faz o que quiser, a gente fica à vontade. Essa é a casa do teu pai. Essa é a casa do teu pai, aonde você pode chorar, aonde você pode suplicar, aonde você pode apresentar as suas dores, aonde você pode mostrar as tuas falhas, porque Ele é o teu pai, Ele perdoa os nossos pecados, Ele apaga as nossas transgressões, Ele muda a nossa história, Ele muda decretos. Vamos, amados, vocês estão tímidos, vamos adorar ao Senhor. Comece a clamar. Você não quer mais dessa presença? Você não quer mais dessa presença? Comece a clamar a esse Deus poderoso. Comece a adorar a Ele, dizendo que Ele é digno. Senhor, Tu és adorado, Tu és soberano, Pai. Ah, Senhor, a Ti te damos a glória, a Ti te damos o louvor, a Ti te damos o domínio, Senhor. Eu sou falha, Senhor, mas em Ti, Pai, eu sou aperfeiçoada, Pai, porque o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Senhor. Nós Te damos a nossa adoração, nós Te damos o nosso louvor, ó Pai. Nós queremos mais dessa presença, nós queremos mais dessa glória, Senhor. Derrama do Teu poder. Amachere canta, lama surianda, lama xere canta, lama surianda, lamas.